E aí, pessoal, aqui é o Vitor, tudo bem? Hoje vamos aqui analisar uma partidinha, né, do primeiro match mundial de xadrez oficial, né, dos jogadores Anderson e do Steinitz, né? E a gente novamente aqui antes de ir para a partida, eu vou comentar aqui um pouco sobre cada um dos jogadores, né? Começando aqui com o Anderson, que é um grande jogador, muito forte para sua época, excelente em combinações de problemas. A gente tem grandes partidas aqui com a Imortal, e temos a Sempre Viva, que eu acredito eu que você, que é fã de xadrez, já deve ter visto em algum lugar. E também temos o Steinitz, né? Que foi o primeiro campeão mundial de xadrez oficial, né? E ele que foi um dos pioneiros, ou o pioneiro, da teoria posicional do xadrez, né? E esse match, ele foi de 1866 até 1894. Demorou um pouquinho, mas era bem comum naquela época, né? Até porque os jogadores eram de países diferentes, era bem difícil deles se encontrarem. Então, indo aqui agora para a partida, pessoal, vamos lá. A gente tem o Steinitz de branca e o Anderson de pretas, né? O Steinitz que vem com o peão do rei e o Anderson também vem com sua defesa E5. Temos aqui por parte do Steinitz um gambito da dama aceito pelo parte do Anderson, né? E temos cavalo F3, G5, segurando o peão fraco de F4, porque após um D4, aquele peãozinho de F4 já seria um alvo bem fácil, né? Então o lance jogado foi bispo C4, já mirando lá em F7, uma casa muito fraca para o rei. O Anderson vem para cima jogando G4, atacando o cavalo. E o Steinitz poderia entrar aqui em várias confusões, como o Rock, né, que é o gambito músio, sacrificando o cavalo, já ativando aqui esse ataquezinho pela coluna F, onde futuramente poderia seguir com dama F6, D3, e esse peãozinho aqui de F4 já cai com um ataque fortíssimo ali no ponto de F7, né? Mas o jogado foi, felizmente, cavalo E5, fugindo de muita complicação, bem o estilo do Steinitz, bem sólido. E o Anderson vem para o ataque, né? Perceba que o simples G3 não pode ser jogado porque, né, após F por G3, H por G3 e dama por G3, tá caindo tudo aqui na posição, vai tudo para água abaixo, então não pode ser jogado isso. Por isso, Steinitz jogou rei F1, que pode ser um lance um pouco estranho, né? Bloqueando a passagem da torre, mas é um lance que resulta na posição, mantendo todo o ataque, todo o seu desenvolvimento à mostra. A partida seguiu com cavalo H6, um lance muito estranho por parte do Anderson, né? Não desenvolve totalmente contra os princípios do xadrez. Então, D4 pela parte do Steinitz, atacando o centro, já que o Anderson está atacando pelas laterais, a gente ataca pelo centro, né? Visando atacar o rei que ainda está no centro do tabuleiro. D6, tirando o cavalo que está fortíssimo nessa casa. Pessoal, voltando aqui um pouco antes, naquele cavalo H6, ele foi jogado para defender lá em F7, desculpa, passei despercebido, mas voltando, o Steinitz jogou cavalo D3 e F3 por parte do Anderson, indo para o ataque para cima desse rei do Steinitz, que está um pouco mal centralizado, numa casa sem rock, está lá em F1, né, tá estranho, e simplesmente G3, expulsando a dama. A dama volta lá para E7, uma casa um pouco sem movimentação, uma casa um pouco estranha, né? Mas ainda assim temos alguns planos como dama D7, seguido de dama C6, por exemplo. E assim poderia seguir de várias formas, mas gastaria muito movimento de dama, consequentemente muito tempo perdido. A partida seguiu com cavalo C3 e bispo E6, ofertando uma troca aqui, né, de bispos de mesmas cores, mas o Steiner se negou, dizendo que se o Anderson quiser trocar, que troque, porém a torre de A vai abrir e vai já ter como jogar
nesse jogo, né? O Anderson jogou o bispo G7 nessa longa diagonal, já atacando o bispo, o peãozinho ali de D4. Bispo E3 defendendo. E temos a troca, né? Como antes eu já havia dito. Se o Anderson quiser trocar, que troque. O Steinitz vai liberar sua torre para jogar na coluna A. C6, e aqui é um lance um pouco esquisito. Tira uma casa que é muito importante pro cavalo. Deixa aquele peãozinho de D um pouco mais inseguro, né? Porque se avançar tem 2 ataques lá em D5. Enfim, voltando para a partida. Dama D2, botando pressão no cavalo que está lá em H6. E simplesmente cavalo G8, né? Voltando, já que não. Procurando novos lares, ali como F6, né? Futuramente ali em E7, caso a dama saia. Enfim, a partida seguiu aqui com D5, indo para o ataque desse rei que está no centro. Entretanto, vocês podem me dizer que o rei do Steinitz também está no centro, mas comparado ao do Anderson, ele está mais seguro, né? Com esses peões aqui ao redor, bem fechado, bem trancadozinho, não tem como atacar de uma maneira muito fácil. Seguiu com D5, né, fechando o centro, já que o rei do Anderson está no centro, ele não pode abrir. Isso acarretaria em vários ataques seguidos do Steinitz, e por isso foi jogado o D5, né? O Steinitz seguiu com bispo G5 atacando a dama. E temos dama E6, dando um passinho para frente, saindo do ataque da dama, do bispo, perdão. E cavalo A6. Um lancezinho à primeira vista estranho, mas o principal objetivo é controlar essa casa aqui de C5, né? Que o Anderson logo viu e veio defender com cavalo A6. Mas não tem como defender, né? Já que tem 2 cavalos indo para casa de C5. Então, cavalo toma, atacando a dama. E temos a dama novamente se movendo, agora só que dessa vez para G6, dando um possível ataquezinho aqui nesse bispo. E em G5, caso a dama saia, né? Caso esqueça de mau jeito. E seguimos com cavalo por B7, né? Futuramente atacando aqui o rei, tirando um roque, uma coisa muito triste para o Anderson, caso aconteça. E seguiu com cavalo H6, novamente, dessa vez defendido, né? Talvez seria melhor um cavalo E7, seguido de bispo toma, rei toma, já que de toda forma vai ser jogado o cavalo D6 e vai perder o roque, né? Cavalo D6 vem de toda forma, tirando o roque do Anderson, e rei D7. Talvez um pouco seguro, talvez um pouco mal colocado, mas é o que temos para a partida. Temos agora H3 atacando essa estruturazinha aqui de peão que está um pouco mal colocada, não sei, mas enfim. Foi jogado F6, um lance um pouco estranho, né? Já que está defendido e, por exemplo, peão toma, bispo toma, vai cair o cavalo no final da linha, né? E não pode retomar porque a dama vai ser perdida no meio do processo. Mas o lance jogado foi bispo F8, né? Acho que ele errou nesse momento, não percebeu a burrada que havia feito, mas enfim. Cavalo B7 novamente, procurando novos lares. Cavalo F5 vindo para cima do rei, atacando, tentando dar um duplo e simplesmente defendido no limite, no limite não, mas no momento certo. Bispo F4 defendendo e G por H3, né? Abrindo talvez essa coluna G, essa coluna H ainda parece um pouco difícil de se abrir, mas o Steinitz manteve tudo sólido, jogou rei F2 e dama por F6, ganhando aqui um peãozinho normal. Temos agora um duplozinho, né? Nesse raio X aqui, na dama e na torre. A dama dá um passinho pro lado e o Steinitz não vê pressa para capturar a torre, né? Ele simplesmente captura aqui o seu peão com torre para H3 e bispo H6 atacando a dama. E aqui temos o primeiro lance brilhante da partida por parte do Steinitz,
que sacrifica sua torre. Mentira, perdão. Errei o lance. Primeiro ele joga cavalo C5, cheque, rei E8 e agora sim ele sacrifica sua torre, né? Que ele vai ter compensação, já que a torre lá em H8 tá caindo. Então, cavalo toma H6 e bispo toma H8. Agora ganhando uma peça, né? Uma peça a mais, tem um Steinitz, um bispo a mais. E a partida segue com guerra, com suor, com rei F7. O Anderson não quer desistir da partida, que parece muito perdido nesse nível. E voltamos aqui, o bispo em E5 e rainha H5, tentando alguma coisa. Não sei, talvez aqui um dama H2, por exemplo, não sei, alguma coisa do tipo. E simplesmente dama F4 dando cheque, rei vai para G8, torre ataca a dama lá em H1. E é um lance muito bom, porque caso a dama tome, tá caindo aqui com a ameaça de checkmate, que é muito difícil proteger, na verdade. Nem tem como. Perdão, eu errei. Aqui ele tá entregando a dama. Olha as capivaradas, eu estragando aqui a partida dos grandes. Mas acontece, né? Mas acredito eu que seria assim, ó. Dessa forma. O rei se mexe e aqui já é sequência de checkmate. Não tem pra onde ir, né? Aqui, ó. Dessa forma aqui, provavelmente aconteceria. Isso. Provavelmente aconteceria dessa forma aqui. Enfim, voltando aqui pra partida. Tô arruinando aqui uma obra de arte que aconteceu. Mas voltando, né? Ele ignorou a torre aqui solta e jogou cavalo G4 simplesmente. Rei G1, perdão, defendendo sua torre. E aqui um lancezinho antes de tirar sua torre, F2 com cheque. O rei vem para G6, G2, perdão. E agora temos rainha G6. E agora outro lance brilhante por parte do Steinitz, que posso dizer que imortalizou essa partida. Dama, perdão, errei ainda não. Hoje eu tô errando as partidas aqui, desculpa. O lance jogado foi cavalo D7, seguido de torre deu E8, perdão. E agora sim, finalizando a partida com um brilhante sacrifício de dama, que na verdade não é um sacrifício, é só uma troca, né? Ganhando mais uma peça que não tem como mais continuar essa partida, por caso aqui acabou, né? Aqui já acabou, o Anderson desistiu, não dá mais. Tá cravando a dama do Anderson. E caso ele tome, temos esse triplex aqui, onde vamos ter duas peças menores para uma torre, sendo que o Steinitz também tem uma torre, então um final bem simples de converter, bem normal, sem preocupação. Então, pessoal, é essa análise. Peço desculpas aí pelos meus erros. Mais uma vez quero agradecer a todos que assistiram. E próxima semana eu trago mais um vídeo. Provavelmente mais um torneio mundial. Temos grandes partidas de torneio mundial. Ou talvez essa sempre viva, que é uma partida muito linda, tá? Trazer aqui para vocês. Então, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Agradeço a todos que assistiram até aqui e obrigado.